Qual de nós que não temos muralhas em nossa vida? Cada um de nós que estamos aqui nessa noite, nós temos uma muralha. Você tem uma muralha. Eu também, que eu sou pastor, eu também tenho uma muralha a vencer. E o Senhor, Ele deu a direção a Josué, para que aquele povo, que ali durante 40 anos, andou ali no deserto, atravessou o Jordão, entrou na terra prometida, uma terra que manava leite e mel, mas tinha que ter um lugar, tinha que ter uma moradia, tinha que ter um lugar onde aquele povo se achegasse, onde aquele povo se assentasse. E assim somos nós, somos nós na nossa vida. Nós almejamos sonhos, nós temos desejos. Quem não sonha em ter sua casa própria, Como aquele povo, não tinha uma moradia, mas havia ali uma cidade, aonde que o Senhor ali abominava aquele povo. E o Senhor prometeu àquele povo que aquela cidade seria daquele povo. E o tema desta noite que caiu aqui para o pastor Carlos, que Deus direcionou o anjo da igreja, porque o anjo da igreja, ele tem a direção e a mão do Senhor sobre a sua vida. E para esta campanha, o pastor, ele orou, ele jejuou, e o Senhor deu a direção. E cada volta que o Senhor tinha determinado aquele povo, tinha um propósito. E nessa noite é a quarta volta da campanha, e o Senhor teve propósitos na vida daquele povo, e o Senhor deu a direção ao pastor. E a direção que o Senhor, é o tema desta noite, é unidade e responsabilidade. Unidade, meu irmão, é corpo. Unidade é junto, estar junto. E é o que a igreja está fazendo. Aquele povo ali, Josué, quando ele chegou até aquele povo, que ele falou, Deus mandou que nós dessemos 7 voltas, e fosse tocado na última volta, o shofar, que são chifres de carneiro, as muralhas iriam cair, meu irmão. Talvez muitos pastores que já pregaram aqui, já falaram dessa cidade, das muralhas, que era uma fortaleza. As muralhas eram grandes demais, mais ou menos aí uns 30 metros, uns 9 metros de largura, não me recordo muito bem, porque a teologia eu estudei já faz um bom tempinho, mas eu creio que é isso. Então, para vocês verem, quando Deus manda, quando Deus fala que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Pode crer, meu irmão, que nesta noite a tua muralha ela vai cair. A brecha na tua muralha ela vai abrir. Como abriu sobre aquele povo, abriu as muralhas aonde aquele povo passou. Meu irmão, mas não era só uma muralha, eram 2 muralhas. Entre uma muralha e outra havia um espaço, mais ou menos de 4 metros, aonde se passava uma carruagem, no meio, aonde transitavam no meio, e havia uma outra muralha. Olha o mistério aí, meu irmão, olha a mão de Deus aí, começa a ver, meu irmão, se você pensa que a sua muralha é 1, 2, Deus vai começar a trabalhar. É só você começar a dar a volta, é unidade. Aqui nós estamos em unidade, num só corpo. Mas eu quero falar, meu irmão, nesta noite, eu não vou ler o tema, porque o pastor já abriu, ele já leu o tema da campanha nesta noite, que é Josué 6:1, é onde fala dessas voltas, do 1 ao 5. Eu quero falar de responsabilidade. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel. No capítulo 15. Unidade
e santidade. Responsabilidade. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Aqui em 1 Samuel 15 diz assim: oh, glória a Deus, me perdoem, meus irmãos, me perdoem. É 16. Glória a Deus, é 16, me perdoem, desculpa. Todos acharam? Amém? Oh, glória. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás do que Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviarei-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os vossos filhos me tenho provido de um rei. Aqui eu quero falar de um menino, de um rapaz. Responsabilidade. O que a responsabilidade faz? A unidade e a responsabilidade. Aqui sobre esse menino, ele também tinha barreiras. Ele iria ter uma muralha na frente dele. Ele iria ter uma grande muralha. Mas sob a responsabilidade, meu irmão, você sai vitorioso. Se você tem a unidade e a responsabilidade e o caminhar de Deus sobre a tua vida, você sai vitorioso. Aqui, Davi, um menino, um dos filhos de Jessé. E aqui o Senhor fala a Samuel: vá até a casa de Jessé, que ali unja um novo rei. Deus já estava ali, Deus já tinha tirado Saul. Deus não queria mais que Saul fosse rei de Israel. O porquê, meu irmão? Porque Saul estava andando com suas próprias forças. O que eu quero dizer a vocês, das pessoas que andam hoje, andando com suas próprias forças. Irmão, se você andar com sua própria força, você não vai a lugar nenhum. Uma pessoa que anda com as suas próprias forças, não tem a responsabilidade com Deus. Não tem a unidade com Deus. E nessa noite é diferente, meu irmão. Porque você está aqui, você está tendo a unidade com Deus e a responsabilidade com Deus de estar aqui. Vocês vão começar a entender o desenrolar e o mistério dessa palavra. O mistério que está nessa palavra. E aqui, quando Samuel chega até Jessé, reúne os seus filhos, e Jessé manda os seus 7 filhos que venha até Samuel. Pastor, você me dá permissão? Amém? E ali passam-se 7 dos filhos de Jessé. E Deus fala: não, não é esse Samuel. Não, não é esse Samuel. Não, não é esse Samuel. Até que Samuel fala para Jessé: não tem mais nenhum moço? Tem um pequeno que está apacentando o meu rebanho. Manda chamar ele. Mandou um dos seus filhos ir lá, buscou ali, e vem o pequenino Davi. E ali Samuel olha para ele e Deus fala: é esse Samuel. Unja ele, unge ele, unge ele. É esse. É esse. E ali de pequeno Davi é ungido rei de Israel. Mais à frente, meu irmão, o que é essa palavra? Ela vai falar conosco de quando nós fazemos as coisas com nossas próprias forças. Lá no capítulo 14, não precisem abrir, amém? Aqui diz assim:
sobre Saul, que Saul estava atormentado. Atormentado. Quantas e quantas pessoas que andam com suas próprias forças hoje estão atormentadas, meu irmão? Porque não estão com Deus, não estão sob a direção de Deus, querem fazer tudo que não está na lei de Deus. E aqui a palavra diz assim: e o Espírito do Senhor se rejeitou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então diz os criados a Saul e disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Quantas e quantas pessoas, meu irmão, esperam isso acontecer na sua vida, esperam isso acontecer na sua vida, para depois procurar uma igreja? Eu tenho testemunho, eu fui um desses, meu irmão, eu fui um desses. Quantas e quantas vezes eu passava perto de igreja, pastor? Nossa, eu falava: ô povo louco, essa turma é louca, dá vontade de pegar um tijolo, tacar lá dentro, sentar na cabeça daquele pastor que está lá pregando, gritando, sapateando, e ele cair. Mas o mistério de Deus, meu irmão, quando Deus quer transformar a sua vida, é que Deus aqui não queria mais transformar a vida de Saul, porque ele usou Saul. Foi ao contrário, ele usou Saul, e Saul aqui começou a desprezar o Senhor e agir com suas próprias forças. Foi ao contrário. Eu fui transformado. Eu era do mundo, eu tocava no mundo, usei drogas, não fui gente. Até que Deus colocou alguém na minha vida, colocou a minha esposa, que me transformou. E a primeira coisa, quando ela olhou para mim, ela falou: eu ainda vou te ver louvando a Deus, eu ainda vou te ver tocando para Deus, eu ainda vou te ver falando a palavra de Deus. E eis-me aqui, Senhor. O Senhor me transformou, eu não comecei mais a andar com minhas próprias forças, eu comecei a caminhar sob as forças de Deus, sob a mão do Senhor. E aqui, quando é falado a Saul, Saul estava atormentado, ele pede que venha alguém que tocasse e o deixasse ali aliviado dos espíritos maus. E quem vem? O rei de Israel, o pequenino. E ali, quando ele começa a tocar aquela harpa, meu irmão, os espíritos maus de Saul se vão. Saul começa a ficar tranquilinho, sossegado. Mas o povo de Israel era um povo que estava sendo oprimido por um povo filisteu. Estava sendo oprimido. O filisteu hoje, que representa naquela época para nós hoje, representa o inimigo que está lá fora, assolando a tua família, destruindo lares, jogando filho para as drogas, filho matando pai, pai matando filho, pai matando mãe, mãe matando pai, e assim vice-versa. Esse é o filisteu que está lá fora, meu irmão, é o filisteu que nós temos que vencer. As barreiras que esse filisteu coloca na nossa vida, o desemprego, a falta de alimento, o nosso lar, um lar onde que Deus nos dá, e Ele quer destruir aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, aquilo que Deus nos dá, que Deus coloca na nossa vida. O inimigo, ele quer destruir, é um filisteu. E ali, quando chega a notícia que os filisteus vêm vindo para combater Israel, aí onde que está aquele homem que estava agindo com suas próprias forças, treme, começa a tremer, começa a se derramar, começa a tremer. E aquele menino ali que cresceu, estava crescendo ali dentro, ali junto com Saul, tocando ali, expulsando ali os espíritos maus, não teme, ele não teme, ele não fraqueja.
porque ele sabe que aquele que ungiu ele rei, aquele que escolheu ele rei, estaria com ele, estaria junto dele. E ele assume uma responsabilidade, irmãos, que ainda não era dele, era de Saul. E ele se apresenta ao rei e fala: eis-me aqui, eu vou enfrentar esse gigante. Aí Saul olha assim, Saul já estava mais ou menos assim, irmãos, meio já coçando o piolho, que ele sabia que tinha ali um sucessor do seu trono. Ele sabia, e ali, creio eu, a Bíblia ela não relata, mas creio eu que ele já estava ali. Será que é ele? Será que não é ele? Será que é ele? Então quando ali Davi se apresenta e fala: eu combaterei, Saul olha para ele e fala: mas você é um moço, franzininho, pequenininho, No versículo adiante, ali no 17, diz que ele respondeu para Saul, e para o exército ele respondeu: quando eu apacentava o rebanho de meu pai, vinha um urso e eu o feria. Quando eu apacentava o rebanho de meu pai, vinha um leão e eu o feria. Ele matava um leão, ele matava um urso. Um menino, franzininho, pequeno. E ali Saul chega e olha para ele e fala: bom, vai ter que enfrentar um gigante. Irmãos, o gigante, eu até perguntei aos universitários na hora que eu cheguei, porque não deu tempo de eu dar uma pesquisada, mas eu perguntei do covados. Ali vai falar ali o tamanho, mais à frente a Bíblia ela vai relatar do tamanho desse gigante. Ele tinha mais ou menos 6 covados e meio. 6 covados e meio dariam uns 3,20 metros de altura, maior do que um jogador de basquete, meu irmão. Como que chama aquele jogador de basquete mesmo, lá o grandão lá que foi lá, Michael Jordan, maior do que Michael Jordan, dá uns 2 Michael Jordan. Então imagine, irmão, quando aquele homem se colocava na frente daquele exército, era uma muralha, o exército ficava atrás dele, ela falava: nós estamos no refrigério, olha o homem lá, olha o tamanhão dele lá, E ali o exército de Israel fazia assim, Mas olha o que Deus faz. Quando o homem não age com suas próprias forças, age sobre a força de Deus. Eis que Davi falou, quando aquele gigante olhou o pequenininho lá assim, que ele falou: mandaram você, rapaz? Que é isso? Um pequenininho vão mandar para me enfrentar? Ele vira para o gigante e fala: eis que hoje o Deus que eu sirvo, o Senhor dos exércitos, te colocará nas minhas mãos. E assim é a sua muralha, meu irmão. O sonho que você tem, fala desse jeito para Deus, fala desse jeito para o inimigo ouvir. A campanha que eu estou fazendo não é em vão, é uma campanha de bênção. Eu estou aqui para receber do Senhor, e aquilo que eu almejo, o Senhor dos exércitos irá colocar em minhas mãos. Olha para o teu irmão e diz assim: a unidade faz a força. Nós somos uma família. A bênção que Deus tem sobre a tua vida virá. Fala para ele, começa a receber, profetiza, meu irmão. Lá em Ezequiel 37, o Senhor mandou que ele profetizasse. Começa a profetizar essa bênção na tua vida. Começa a profetizar o sonho que você tem. Aquele povo ali, quando ele estava dando volta, cada volta que ele estava dando ali, ele estava profetizando um sonho. Eis que esterei um lar, eis que esterei uma casa, eis que esterei um lugar aonde eu colocarei a minha família, uma cidade. E assim é o que você tem que fazer, meu irmão.
E Davi, o que ele fez? Ele profetizou, ele falou que não era ele, era a mão de Deus, era o Senhor dos exércitos, não era o exército de Israel. Ele não estava contando com o que estava atrás dele, né? Para vocês verem como que é a mão de Deus. Saul pega a armadura dele, meu irmão. Saul pega a armadura dele, uma armadura pesada, né? Pega lá o seu escudo, a sua lança e veste Davi. Começa a vestir. Imagina, meu irmão, eu vou pegar aqui o mais franzininho que tem aqui, vamos supor aqui. Mais franzininho, Osmir, por exemplo. Tira a roupa do pastor Carlos e coloca no pastor Osmir. Vai ficar, vai caber 2 dele dentro. Assim era a mesma coisa, a roupa de Saul colocando em Davi. Vai caber 2 dele dentro. Ele olha para Davi e fala: meu, isso aqui não é para mim não. Isso aqui não é para mim não. Pode colocar no teu guarda-roupa. Ele vai do mesmo jeito que ele apacentava as ovelhas, o rebanho do pai dele. Ele coloca o seu alforje do lado, e ali ele vai para a batalha, ali ele caminha, ali ele vai de encontro àquele exército, ele vai de encontro àquela fortaleza, ele vai de encontro àquele homem, àquele gigante. Irmãos, alguém aqui já assistiu, acho que todos já assistiram, né? Alguém? Filme épico. Quando os exércitos, eles vão se afrontar, fica um lá, e fica o outro exército lá, não é isso? Aí vem um a cavalo, e para, Aí o outro sai de lá, e para, fica um de frente para o outro. Aí, primeiro eles vão conversar, né? Vão bater um papinho, né? Vou trocar uma ideia. Olha lá, o meu exército está lá, o seu está lá. A hora que eu for para lá, você for para lá, e aí eles dão a ordem e aí vem. Mas ali foi ao contrário, meu irmão. Ali eram os dois cara a cara, eram os dois face a face. Os exércitos estavam ali, espectadores. E ali o gigantão olha assim e fala: você vai ser moleza. Eu já venci batalhas e batalhas, já destruí esses israelitas aí, ó. Com a mãozada eu levava meia dúzia para o chão. Mas ali ele encontrou ali alguém que estava sob a mão de Deus. Ali ele encontrou ali um adversário que não era o adversário que ele estava pensando. Ali ele encontrou um adversário que estava sob as bênçãos do Senhor. Essa campanha com o inimigo, ele tem que ver que você é um adversário que está sob a mão do Senhor, sob a proteção de Deus. O inimigo tem que ver isso na tua vida. E ali Davi, meu irmão, minha irmã, fica de frente com o gigantão ali, 3,20 metros de altura. Veio que o cara ali pegou o escudão dele assim, falou: para que é isso aqui? Escudo nada, segurar só a espadinha aqui na mão, né? Só uma espada de 3 metros, 2 metros de altura, mais ou menos uma espada de comprimento, né? A pessoa pegar aquilo ali e fazer, achava Davi no meio. E aquele pequenininho enfia a mão no seu alforje aqui do lado, né? Cata ali uma pedrinha, coloca ali dentro ali, né? E olha bem para cá de cidadão assim, faz zum, 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 zum. O gigantão fala: agora eu vou. Ele fala: vem. Agora eu vou. Vem. Senhor meu Deus. A pedra vai. Diz a palavra que pegou bem no meio da testa. E o gigante caiu. Meu irmão, a mão de Deus, quem levou aquela pedra até a testa do gigante? Quem conduziu, quem direcionou aquela pedra até a testa do gigante?
Alguns de nós aqui já criança, eu já fui criança, meu irmão. Eu lembro a época que eu fazia aquelas bolinhas de barro. Pastor Osmir, no fogão a lenha, né? Colocava para secar em cima de saibro, pegava o embornar, né? Aquela época era o forge, nós tratava de embornazinho, fazia o estilingão, né? Meu irmão, Deus que me perdoe, né? Mas a gente saía para quê? Para judiar dos passarinhos, né? Vou falar para você, meu irmão, acho que eu gastava ali umas 30, 50 pelotinhas daquela ali, o passarinho ainda dava risada da minha cara. Errou. Agora imagina, meu irmão, o gigante não deu nem tempo de falar errou, ele tombou, ele caiu, ele pranchou no chão. A mão de Deus estava com Davi, a direção de Deus estava com Davi. Você crê que a mão de Deus vai estar sobre a sua vida nesta noite? Você crê que a direção de Deus vai estar sobre a tua vida nesta noite? Você crê que o mesmo vento que Deus soprou sobre aquela pedra, de ir em direção àquele gigante, que tombou aquele gigante, vai estar sobre a tua vida nesta noite? Responsabilidade. Ele pegou uma guerra que não era dele, ele pegou uma responsabilidade que não era dele, mas Deus tinha ungido ele. Ele era um rei ungido por Deus, e Deus quer o melhor para cada um de nós nessa noite. Olha como é, meu irmão, duas barreiras. Deus é o Deus do impossível. Não tem o impossível para o Senhor. Não tem. Não tem aquele que fala, isto é indestrutível. Não é. Todos assistiram aquele filme. Acho que tem mais de 40 anos, se eu não me engano. O Titanic. Um construtor construiu um navio, um dos maiores navios. E esse construtor, o que ele falou? O que ele disse quando ele construiu esse navio? Que nada afundaria aquele navio, nem Deus afundaria o navio. E o que aconteceu, meu irmão? E o que aconteceu? Sobrou poucas vidas para contar a história. Então não começa a pensar, não, meu irmão, eu estou nessa quarta volta. Quarta volta dessa campanha, até agora não aconteceu nada. Até agora não aconteceu nada. Deus é o Deus do impossível. Talvez Deus está testando a tua fé. Deus está testando a tua fé. Se você se derramar, se você se entregar, se você se colocar nas mãos do Senhor, presta bem atenção. Se você se colocar, se você se derramar, aos pés do Senhor, o Senhor vai fazer a diferença na tua vida. Mas você tem que crer, meu irmão. Não adianta você virar frente. Pastor, ora por mim, pastor. Ora por mim. É a função do pastor. Aí sabe o que é chamado? Crente 6 horas, né? 6 horas por mim. 6 horas por mim. Mas cadê a sua fé? A fé sem obra, ela é morta, meu irmão. A fé sem obra, ela é morta. Dá um passo para Jesus, dá um passo para Deus, Ele vai dar 2 até você. Ele vai dar 2 passos para a tua vida. Ele vai começar a fazer a diferença na tua vida. Mas você tem que mover a tua fé. Me desculpa a expressão, pastor, mas tem pastor fantasia. Você conhece pastor fantasia? Fantasia é aquele que faz, some. Há uma passagem que diz assim, está lá no livro de Marcos, Mateus, Lucas, quando aquele paralítico ele foi descido de um telhado,
Jesus estava na sua casa. 4 amigos pegou aquele homem moribundo, né? Um homem que não tinha família, um homem que estava ali abandonado. Mas olha a compaixão, olha a obra. Primeiro obra, né? Eles fizeram a obra. Foram lá, 4 homens, pegaram aquela cama, né? A obra que eles fizeram, olha a obra. Começa a prestar atenção. Aí eles ouviram falar de Jesus, que Jesus estava naquela cidade, que Jesus estava dentro de uma casa. Segundo passo, a fé. Segundo passo, a fé. O que eles fizeram? Chegaram, havia multidões. Eles não conseguiriam passar com aquela cama, eles não conseguiriam chegar até Jesus. Eles não iriam chegar até o Senhor. Mas aí começa, olha a direção de Deus. Deus dá sabedoria, né? Sabedoria. Deus deu uma sabedoria a Salomão, ele usou a sabedoria até um certo tempo, depois ele não usou mais. E nós temos que usar a nossa sabedoria, quando Deus dá, nós temos que usar a nossa sabedoria em tudo. Tudo que nós somos fazer, nós temos que usar a nossa sabedoria. Senhor, eu estou no caminho certo, Senhor, eu estou na direção certa. Senhor, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Isso é sabedoria. Não é só a mulher cobrar do homem, e sim o homem cobrar da mulher. Lá em Provérbios fala, né? A mulher sabe edificar o seu lar, a sua casa, é aquela que ora, a hora que o marido sai, a hora que ele vai trabalhar. A mulher sabe, é aquela que está ali, ó, Senhor Deus abençoa o meu esposo, Senhor Deus abençoa ele, Senhor, que ele possa, Senhor Deus, voltar para casa, Senhor Deus, que ele possa ser bênção, Senhor Deus, no meu lar. E o marido também, Senhor Deus, abençoa minha esposa, Senhor Deus, abençoa minha casa. Eu deixei a minha família ali está desprotegida. Proteja eles, né? Protege, Deus. Sabedoria. E ali aqueles homens tiraram as telhas da casa do Senhor, pegaram umas cordas, amarraram naquela cama e começaram a descer aquele homem pelo telhado abaixo. Olha o mistério, olha o mistério, olha o mistério de Deus. Quando Jesus olha em direção a quem? Ao paralítico? Ao homem que estava na cama? Não, ele olha pela atitude daqueles 4 homens. Ele olha pela obra que aqueles 4 homens estão fazendo. Ele olha pela fé daqueles 4 homens. Porque aquele homem, meu irmão, não tinha mais nada. Ele estava numa cama, ele não tinha como levantar, ele não tinha ninguém que o levasse. E olha a fé que esses homens tiveram, que aquele homem iria andar. E a palavra diz o quê? Que a mão de Deus estava sobre Jesus para curar. Que a mão de Deus estava sobre o Filho de Deus para curar. A mão de Deus vai estar sobre a tua vida, meu irmão. A mão de Deus vai estar sobre a mão do pastor, sobre a mão dos obreiros. É a mão de Deus, meu irmão. É por isso que eu falo que é muito pastor fantasia. Há muito pastor que fala, eu curo, eu faço bagatela, meu irmão. Porque a mão de Deus tem que estar sobre a vida dele. É a mão de Deus que cura. Mas para isso tem que ter a obra sua e tem que ter a tua fé. Porque a obra e a fé caminham junto. Se você não tiver, meu irmão, nada feito. E o que Jesus fala? Homem, pega o teu leito e anda, levanta e vá para a tua casa. E aquele homem levantou daquele leito. Obra, fé. Aquele homem também ali, sem falar ali, o paralítico, meu irmão, ele estava com fé. E se você tiver fé nesta noite, meu irmão, fé nesta noite, na 4ª volta que você está dando, se é a primeira vez que você veio, meu irmão, não se importa, porque é unidade. A palavra aqui está falando unidade.
União faz a força, é o corpo. Não tem problema que você está na quarta, que você chegou hoje. Não tem. Entra, meu irmão, na multidão, caminha junto. Aquela multidão, ela teve uma unidade por quê? Fizeram uma aliança com Deus. Fizeram uma aliança com o Senhor. Então, meu irmão, quando você faz uma aliança com Deus, é porque nada você vai fazer sem Ele. Nada você irá fazer sem a mão do Senhor sobre a sua vida. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Aquele relógio está certo? 9h15. Amém. Glória a Deus. Então é isso, meu irmão. É a quarta volta. Vamos começar a caminhar? Vamos começar a andar? Igreja, coloque de pé. Amém? Eu acho que a palavra ela foi lançada, a palavra ela foi transmitida, né? Lá em Apocalipse 3:6 diz assim, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja. Né? E lá em João 11:40, né? Jesus disse: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, nessa noite verás a glória de Deus. Começa a caminhar, meu irmão, minha irmã. Vem à frente. Eu quero orar pela sua vida. Pastor Osmir. Amém. Deixa eu chamar os obreiros. Amém. Vamos orar para esse povo. É unidade, meu irmão. Vamos fazer unidade e responsabilidade. A união faz a força, meu irmão. A união faz a força. Já viram uma corrente aberta? Uma corrente aberta, meu irmão, ela não tem força. Um elo aberto na corrente, a corrente se destrói. Experimenta serrar um elo de uma corrente, amarrar num carro e tentar puxar o outro, você vai ver o que acontece. A corrente ela vai estourar, meu irmão. E aqui o que está falando? Deus deu a direção ao pastor: unidade, unidade. A responsabilidade é você buscar, a responsabilidade é você vir, é você pegar, é você ter a responsabilidade de receber de Deus, de receber do Senhor. Oh Deus, oh Senhor, oh Pai, oh grande Deus. Meu irmão, minha irmã, eu tenho sonhos ainda a se concretizar.